Pessoal, boa noite para vocês. Eu vou começar agora nessa nossa aula de hoje. A gente vai entrar um pouco mais agora com a questão daquelas partes da farmacologia, né, na qual a gente estuda, né, que é muito importante, no caso, para fazer regime de dosagens, de dose, posologia, que tudo que a gente vai ver agora, tudo isso são parâmetros importantes para fazer que com os quais são criados os regimes de dosagens dos medicamentos, tá? Porque a gente pensa, como que conseguem saber quanto que é 400 miligramas, 200 miligramas, 5 miligramas? Isso depende, no caso, da farmacocinética do medicamento, tá? E a gente vai estudar isso hoje. Então, o que é a farmacocinética? O próprio nome diz, tem vários conceitos da farmacocinética. Tem 4 conceitos para você lembrar. Um deles você tem que lembrar, não tem como. No mínimo um, né, na verdade. Se você observa, temos desde os mais técnicos possíveis, bem técnicos, né, no sentido da palavra, e aqueles são mais fáceis, que não deixam de ser a realidade do conceito de farmacocinética. Se a gente inicia pelo o mais técnico, a gente começa por esse primeiro, que ele é a descrição matemática do tempo em que a droga é absorvida, distribuída, metabolizada e eliminada. Esse é o conceito mais técnico, porque o que a gente vê com essa farmacocinética envolve bastante cálculo matemático, né, para avaliar como essa droga é absorvida, distribuída, metabolizada e eliminada no corpo. Obviamente, a gente não vai entrar nesses detalhes, já que isso aí é mestrado, doutorado, são especializações bem diferentes, né? No caso, a gente foca nos conceitos básicos que envolvem essa farmacocinética. Então, é um conceito bem técnico. Agora, um conceito, no caso mais fácil, é o trajeto percorrido pelo fármaco, tá? É onde o fármaco entra desde o momento que ele é administrado até o momento de chegar no sangue, todo o percorrido que ele faz através do organismo, né? Ou também pode ser outro conceito um pouco mais fácil, né, que estuda a farmacocinética, estuda o que o organismo faz com o fármaco. O que a gente falou, né? É o que o organismo faz com o fármaco. O organismo vai que absorver ele, vai distribuir, vai fazer o metabolismo dele e vai eliminar ele, tá? E isso que é a farmacocinética, é o que o organismo faz com o fármaco. Ou também pode ser chamado que é a ciência que estuda os mecanismos de ação, uso e efeitos adversos das drogas. Já que tínhamos falado que a gente utiliza cálculos, né, e uma descrição matemática do que acontece no medicamento, no organismo, né, no caso. Então, com isso, você prevê isso. O que está acontecendo, os efeitos adversos, e você consegue ver até a toxicidade. Lembra aquele parâmetro que a gente estudou ontem, que era a dose letal 50, DL 50? É a mesma coisa, tudo isso está também muito envolvido nessa questão da farmacocinética. Qualquer desses conceitos, imagina que a gente conversa sobre isso, né, nas atividades ou mesmo na prova, então qualquer desses conceitos são válidos, tá? Então, no caso, como que a gente inicia? Você percebe que é uma sequência, né? Desde o momento da absorção, distribuição, metabolismo e eliminação. Então, tudo isso vai se iniciar no momento dessa droga ser administrada, no qual pode ser muitas formas. Nas próximas aulas a gente vai tocar de formas farmacêuticas, né? Então, isso também tem um cunho científico, né? Como que se dá essas vias de administração, qual que é melhor, qual que não. Isso vai depender muito do paciente, vai depender até mesmo do princípio ativo. Então, ela vai ser absorvida, num primeiro momento, através do tubo digestório, ou também chamado tubo intestinal. No caso, aí ela vai sofrer um transporte através do sangue, tá? Então, aqui já chegou no sangue, né? O máximo é o que é o objetivo. Tem que chegar no sangue. Aí, uma vez que chega no sangue, ela vai ser distribuída. E essa distribuição, ela vai começar o quê? A ter uma parte, uma fração, que a gente chama uma fração livre, que ela vai diretamente exercer o efeito, aonde?
no sistema nervoso central, né? Já que qualquer droga ela tem que passar pelo sistema nervoso central para quê? Para ativar ou inativar um receptor. Já vamos chegar nessa parte dos receptores. Agora, tem outra parte que ela se liga onde? A uma proteína. Lembra que tínhamos falado? Tem, no caso, as proteínas plasmáticas, no caso, albúmina, globulinas, elas se ligam para quê? Para elas serem levadas para o fígado. No fígado vai acontecer um metabolismo. Esse metabolismo, para quê? Para inativar essas drogas, porque elas são tóxicas. Ah, professor, e outra parte que foi para o cérebro? Beleza, uma parte vai ser seu efeito. O que sobrar, ele vai novamente, vai voltar e vai se ligar com quem? Com essa outra proteína e vai todas para o fígado. Tudo tem que ir para o fígado. Tudo aquilo que já não é absorvido, que não conseguiu exercer seu efeito, ela tem que voltar para o fígado, tem que ir para o fígado, tá? Para ela sofrer o metabolismo do fármaco. E muitas vezes, pessoal, tem drogas, como por exemplo a levodopa, o carbidopa, já ouviram falar para Parkinson, eles são profármacos, que na verdade eles são uma forma inativa da dopamina. Então, o que acontece? Essa levodopa, ela entra no organismo de maneira inativada, aí ela passa pelo fígado para ela ser ativada e depois vai para o sistema nervoso central. Isso é característico em drogas, em fármacos, que a gente chama profármacos, tá? E uma vez, assim, isso é naquele tipo de fármaco, mas nos outros, tipo um paracetamol da vida, aí acontece isso mesmo que a gente está vendo, né? No caso, de que uma fração vai para o cérebro e outra vai para o fígado, que no final tudo vai para o fígado, porque todo tem que ser inativado, porque o paracetamol, um exemplo acaso, ele, no caso, é extremamente tóxico. Então, o metabólito ativo dele, ele tem que ser inativado aonde? No fígado, tá? E assim, muitas outras drogas. No caso, imaginemos que outro medicamento também tem os antipsicóticos, medicamentos para esquizofrenia, muitos deles também, eles têm, como chama? São profármacos também, que eles vão ser ativados no, no fígado, né? E depois exercem seu verdadeiro efeito. Assim como também temos outros para as vias urinárias, que no caso temos a nitrofurantoína, que ela também vai ser, no caso, somente vai passar por todo esse esquema aqui que a gente está falando, para chegar no rim e exercer seu efeito. Mas se ele vai passar, professor, pelo fígado, ela vai ser inativada? Não, na verdade ela vai ser ativada, porque ela entra como inativa no fígado, ativa, e quando chega no rim, ela exerce seu efeito antibacteriano, no caso, né, que a nitrofurantoína, ou comumente falando macrodantina, né, ela é para infecções urinárias. Então, você percebe. E como que a gente avalia, no caso, esse fármaco? Esse fármaco pode ser avaliado através do efeito, de todos os efeitos, das dosagens, mas também ele pode ser avaliado desde a preparação, que no caso a gente pode observar que pode ter problemas farmacotécnicos, capaz esse medicamento realmente não passou por um controle de qualidade, não passou por um controle de qualidade adequado. Então isso gera um problema, né? Pessoal, tá todo mundo aí? Tá dando certo? Tô vendo Ah, que sim. Sim, professor. tá, tá faltando o Renato e a Amanda. Tá, beleza. Então, se não for por essa questão farmacotécnica, ou seja, por problemas farmacotécnicos, que isso se dá de muitas maneiras, porque quando nós fazemos os medicamentos, a gente também faz um controle de qualidade, na qual a gente avalia, né, a dureza, a friabilidade, a textura desse medicamento, e qualquer questão, qualquer mudança pode variar o efeito, pode trazer o quê? Pode até gerar toxicidade, tá? Por isso, vira e mexe, vocês escutam
né? No caso que sai, a Anvisa pegou o lote do medicamento tal, que muitas vezes, nem sempre é por problemas na farmacotécnicos, às vezes é por questões administrativas, enfim. Mas pode acontecer no caso. Até por a questão da água também está envolvida, ou provocar um sabor desagradável, ou dor no local quando ela é aplicada. Embora isso depende, porque tem medicamentos que provocam dor, não tem como, né, no caso. E mais que tudo, se for injetáveis, né, uma penicilina, né, no caso, vocês já sabem como é que é, né? Assim mesmo, tem também os problemas com a toxicidade. Esses problemas com toxicidade já é uma coisa mais perigosa, porque isso aí pode desenvolver, no caso, morte, uma intoxicação crônica, uma aguda, no caso, que pode levar muitas vezes à morte desse paciente. Então, são problemas, no caso, que levam muitas vezes a não utilizar os medicamentos, no caso, né? Mas normalmente, para ser na questão farmacotécnica, é muito difícil isso acontecer hoje em dia, e isso envolve também a parte da toxicidade, mas isso depende da utilização. Por isso que a gente estava falando da automedicação, porque o pessoal se automedica, não sabe e não pede conselho, no caso, para os profissionais da saúde, farmacêutico, médico, até biomédico, no caso enfermeiro, né, no caso que somos os que somos detentores, né, desse conhecimento, tá? Outro problema também que dá na parte farmacocinética, basicamente o que a gente está focando agora, né, é que se o medicamento, ele não, se ele não for bem feito, né, não tiver uma pesquisa correta, ele não atravessa as barreiras e não chega até o sítio-alvo, sabe, onde tem que chegar, seja um tecido, seja um receptor. Ou seja, se você errar na produção do fármaco, isso erra depois no efeito dela, porque ela não passa através das membranas anatômicas que temos no corpo, né? Barreira hematoencefálica. Assim, isso desenvolve problemas tanto na absorção, distribuição e eliminação, que se tornam inadequadas por esse medicamento. Então, você percebe que é todo um problemão se desde o início o medicamento não cumprir com as normas de qualidade, tá? Isso não acontecia com plantas, né? Com plantas se tomava, né, e você já sabia que podia acontecer muitas coisas, mas no medicamento é uma coisa um pouco mais séria. Não que com plantas não seja bom, mas tem que ter também outros critérios, tá? Por isso que tem, né, a legislação e uso de fitoterápicos. Os objetivos da farmacocinética, ela nos fala trabalhar e estabelecer doses terapêuticas e regimes de dosagem de drogas, o que estávamos falando agora há pouco. Sim, a farmacocinética, a gente não pode estabelecer essas doses terapêuticas e nos regimes, nem a frequência, no caso dos medicamentos. Por isso que ela é importante. Né? E também ela é bastante complexa, né, pelo fato de envolver não somente química, né, e biologia, também envolve matemática e física, né, então é bem complexa essa questão. Aí também ela também nos ajuda para estabelecer regimes, né, ou processos terapêuticos de uso na gestação, ou também os períodos de carência, né, na carne, né? Isso também é uma coisa assim que não é de muito tempo atrás, não. Que tipo, o animal sofreu uma mastite, aí era tratado com medicamento, antibiótico, aí depois era sacrificado, e aí essa carne tinha, né? Essa carne tinha medicamento ainda, e mais na gordura principalmente, né? Então, quando você comia, você estava adquirindo esse medicamento. Ah, mas é bom porque vai nos mas não é não. Que aí o que você vai ter é os metabólitos que eles são perigosos, que são tóxicos. Então é complicado, por isso a farmacocinética nos ajuda o quê? Ou seja, o que é importante ela? Primeiro, para estabelecer doses terapêuticas, regimes de dosagens, para estabelecer o plano de desenvolvimento do seu uso na gestação e nos períodos de carência. Só que o período de carência está mais envolvido em animais, né, no caso, para saber quando a gente tem que
pode comer essa carne um animal que usou um antibiótico ou qualquer outro medicamento. Os períodos de carne vai até 30 dias, dependendo. Como a gente mede essa farmacocinética? A gente trabalha em parâmetros. São 4 parâmetros fundamentais, no caso, que avaliam a farmacocinética. Nelas é a base da farmacocinética. A primeira vai ser a biodisponibilidade, que a gente sempre identifica com um F, tá? Tem a depuração corpórea, que o clearance renal também, um conceito, ele sempre se fala assim em inglês esse aqui, porque como chama, um termo mais técnico e científico, mas não é nada mais do que depuração corpórea. O tempo de vida média, né, ou tempo de vida média sérica, ou seja, no solo, e o volume de distribuição, tá? São esses 4 parâmetros na qual a farmacocinética trabalha, tá? O primeiro, essa biodisponibilidade, ela, no caso, é a taxa e a quantidade nas quais a droga alcança seu local de ação. O a gente também fala é a quantidade de absorção do princípio ativo pelo organismo também, é a mesma coisa. Mas um conceito mais técnico, né? Esse que a gente está mostrando. E isso varia de cada forma farmacêutica, viu, pessoal? Nas drogas mesmo, se a droga ela pode mudar, se ela é intravenosa, se ela é desculpa, se ela é subcutânea, ou se ela é via oral, muda totalmente, tá? Então, o que a gente procura é sempre obter o 100%, mas nem sempre isso acontece. Porque somente vai acontecer a biodisponibilidade 100% quando a gente usa a intravenosa. Só que ao mesmo tempo ela é perigosa, né? Porque ela vai com tudo. Quando é por via oral, então você consegue perceber se o medicamento pode dar algum problema, né? No caso, embora demora, né? Então tem todas aqueles prós e contras, certo? Aí, se for por outras vias, no caso, sem ser intravenosa, já a gente identifica que não é toda a droga que entra. Quando intravenosa, a gente coloca 3 ml, são 3 ml certinhos que entram no sangue. Agora, quando a gente administra, imaginemos um exemplo, por via oral, a gente está colocando 500 miligramas, mas nem sempre vão chegar às 500 miligramas até o tecido ou até o alvo, o receptor, que é. Não chega a tudo isso não, tá, pessoal? Então vai perdendo essas dosagens. E são essas dosagens que vão se perdendo, elas vão direto para onde? Para o fígado, como a gente falou, para elas serem inativadas. E aquelas que chegam, no caso, no sítio-alvo, no local que tem que fazer efeito, o receptor, o órgão, o tecido, né? Aí se ligam e desenvolvem um efeito, no caso. Essa biodisponibilidade também, ela pode ser afetada, muitas vezes, pela questão da absorção da droga, né? Então, via oral é uma que altera essa biodisponibilidade, tá? Mas nem sempre isso, se isso fosse ruim, não existiria via oral. Não acredito, não acha? Imaginemos, hoje em dia, em anticonvulsivantes, até em antidepressivos, grande parte dos medicamentos, eles são via oral. E eles são mais seguros, principalmente anticonvulsivantes, no caso, eles são extremamente seguros por via oral e eles são absorvidos, só que são absorvidos lentamente, né? Mas eles são mais seguros do que se você administrar eles por via endovenosa ou intravenosa, com exceção do diazepam, no caso, né? O diazepam também trabalha bastante nos processos para prevenir uma crise anticonvulsivante, emergência, né, no caso, né? Mas ela também pode ser dada por via oral para transtornos no caso de antidepressivos, né? No caso ansiolíticos, né? Para ansiedade mais que tudo. A gente mede esse grau de biodisponibilidade, no caso, até 100%. Daí a gente avalia, né, quais que são 100%. Entre elas, tiver uma biodisponibilidade maior, próxima do 100%, é ótimo, porque ela vai se absorver completamente e os efeitos vão ser assim, quase que 100% efetivos, tá? Só que assim,
Nem sempre intravenoso vai ser seguro. Pela questão, a gente vai falar isso em via de administração, porque intravenoso também pode ser perigoso, né, como tínhamos falado. Então, outro, se fosse pela forma intramuscular ou subcutânea, no caso, ela já vai entre mais ou menos uma biodisponibilidade entre 50% e 80%. Isso varia de grupo farmacológico, né? De analgésico, anti-inflamatório, dependendo do caso. Isso vai variando, mas vai entre 50% e 80%, que não deixa de ser uma taxa aceitável, no caso, né? Aí, temos a parte oral, que ela sempre vai ter uma biodisponibilidade menor do que 50%, menor ou igual a 50%, tá? Mas, professor, então é ruim, a gente não devia tomar via oral. Na verdade, o fato da via oral é porque ela é mais segura para prevenir um possível efeito adverso que possa ser. No que com a via oral não vai impedir, né? Se pode ter, mas ela é mais segura do que a intravenosa, porque ela é na hora você vai ter os efeitos, tá? Então, oral, ela é mais segura, no caso, né? Mas ela tem uma biodisponibilidade muito baixa. Mas aí você vai aumentando, melhorando. Para isso, você desenvolve um medicamento que tem envoltório químico, né? Que tem uma... Sabe aqueles medicamentos amargos que você alguma vez tomou? Não sei, até o próprio paracetamol. Aquele paracetamol antigo, pergunta para teu pai, assim como era o paracetamol há muito tempo atrás. Nossa senhora, era muito ruim, era amargo, se colocava na língua, já começava a desfarelar e era um amargo insuportável. Hoje isso mudou, pessoal. Hoje você coloca ele, tem até sabor, tem saborzinho cereja, nossa, morango, mas para criança, né, no caso, mas no caso, o que eles fizeram? Eles criaram esses envoltórios químicos, que não é nada mais que uma camada de amido ou celulose, que protege, no caso, evita que você sinta o sabor específico, o sabor real, né, desse paracetamol, por si acaso. Ah, mas isso não vai atrapalhar no processo de absorção? Num primeiro momento pode, mas quando ela chegar no estômago, aí ele, em 30 segundos, desfaz esse envoltório químico e a droga começa a ser absorvida, tá? Essa biodisponibilidade em algumas drogas pode ser limitada, no caso, primeiro, né, pelo metabolismo hepático, que isso também é outro problema para alguns tipos de drogas, tá? Isso a gente vai ver no metabolismo. Outro parâmetro, o segundo parâmetro é o volume de distribuição, tá? O que é o volume de distribuição? É uma estimativa qualitativa do grau de distribuição da droga. Como o próprio nome está falando, uma estimativa qualitativa. E isso vai depender do que, pessoal? Vai depender muito da via de administração, tá? Da via de administração. Isso depende muito. Porque, como eu falei agora há pouco, se ela for intravenosa ou endovenosa, aí o volume de distribuição você sabe certinho. Você vai saber certinho porque ela vai direto no sangue, né? Então, você colocou 3 ml no sangue, beleza. São 3 ml que estão no seu sangue. Agora, se você colocou 500 miligramas via oral, aí você não sabe, você tem as estimativas, porque você vai degradando, né, conforme vai atravessando o tubo intestinal, tá? Então, normalmente, ele é representado por um valor hipotético, só que isso depende da via de administração, no caso, né? Esse volume de distribuição, no caso, se acha como? Com a quantia se acha através de uma fórmula, né? Essa fórmula que estou mostrando, que é a quantidade total da droga no organismo e a concentração sérica da droga em equilíbrio dinâmico. O que significa todo esse palavreado? Não é nada mais do que quanto é a quantidade total da droga no organismo. Imaginemos, você colocou uma cápsula, ou imagine um comprimido de 500 miligramas de paracetamol. Beleza. Nos primeiros 15 a 20, nos primeiros 20 minutos, que é o tempo que a bula fala que o efeito do paracetamol vai exercer o efeito máximo, aí isso é um teste que normalmente você faz, tiram sangue e avaliam a quantidade de quê? De paracetamol. Então, em 20 minutos, nós observamos que temos
300, 350 miligramas de paracetamol no sangue. E aí a gente faz o quê? Essa fração, esse cálculo aqui, e a gente consegue o volume de distribuição do fármaco. Ah, professor, mas isso aí pode ser hipotético? Com certeza, um valor hipotético que você vai achar. Agora, se você, no caso, colocar endovenoso, aí sim, né? Não tem nem que discutir, é um valor aceitável. Outra coisa interessante, quando a gente fala dessa distribuição, né, já que você fala que se o volume de distribuição é igual ao volume plasmático, que significa o volume de distribuição, já sabemos o que é, né? E o volume plasmático é aquele que alcança a concentração máxima no plasma sanguíneo, né? Então, se eles são iguais, o composto está confinado ao plasma e não é útil como droga. Por quê? Porque o composto tem que ter um volume de distribuição maior, no caso, que o volume plasmático, porque assim ele consegue ir para onde? Para o seu destino final, que pode ser o órgão, o tecido, tá? Se fosse igual, o que vai acontecer? É como se você fica no meio da piscina. E aí, o plasma é toda a água da piscina. Agora, se você começa a ir para todos os lugares, né? Então, teu volume de distribuição é maior, porque você consegue ir para qualquer lugar. Não sei se deu para entender com esse exemplo, tá? Então, eles têm que ser diferentes. O volume de distribuição deve ser diferente com o volume plasmático. Uma coisa interessante, quando a gente fala desse volume de distribuição, que eles são afetados, no caso, pelo grau de lipossolubilidade. Então, drogas que têm alta lipossolubilidade têm um valor de distribuição maior que aquelas drogas que podem ter um volume plasmático menor, no caso. Então, o grau de lipossolubilidade é importante numa droga. Uma droga tem que ser lipossolúvel, tem que ser lipofílica, para ela conseguir se distribuir e ir para todos os lugares com maior rapidez e ter um maior efeito. Ah, professor, mas tem drogas que não tem, e aí? Aí, né, vem aquela história. Essas drogas se ligam a quem? A proteínas plasmáticas. E com essas proteínas plasmáticas começam a viajar e a ir ao local que elas têm que ir. Então, só que atrapalha, demora, sim. Aí tem outra coisa. Aí, o que mais a gente pode falar? Drogas com alta lipossolubilidade são lentamente divididas no tecido adiposo, o que aumenta o volume de distribuição. Uma coisa interessante, referente a isso que a gente acabou de falar, é que, assim, como elas são lipofílicas, lipossolúveis, muitas dessas drogas que têm essa característica, elas têm uma coisa ruim, que elas ficam no tecido adiposo. Elas ficam, e uma parte que estava indo, imaginemos, estava indo para parar uma dor, ela fica num local que tem a gordura. Uma parte dela fica num local que tem a gordura e se armazena. E isso pode ser até perigoso, porque ela vai se armazenando, vai chegar um momento que ela vai estar, no caso, totalmente, todos os adipócitos, as células de gordura, elas ficam com quê? Com pedacinhos dessas drogas dentro delas. Observa aqui, imagina na foto, né, um gatinho obeso, né, obviamente. Aí o que vai acontecer? As drogas, aqui nós observamos um corte histológico de uma droga desculpa, um corte histológico de tecido adiposo, na qual podemos observar que elas, aqui, não sei se vocês estão conseguindo observar. Aqui, você vê que parecem como buraquinhos, mas isso é somente o citoplasma. O núcleo, a seta está marcando os núcleos no caso dessas células do tecido adiposo. Dentro delas, pessoal, vai ter as drogas ficando retidas ali. Ficam retidas. Se a gente observa aqui no exemplo, esse aqui é o adipócito. Esse aqui é o adipócito. Aí tem um núcleo aqui mostrando, e dentro dela tem o quê? No seu citoplasma tem as drogas, ou no caso, esse citoplasma está cheio de gordura, né?
E aí se ligam as moléculas do fármaco. O fármaco se liga ali e fica retido. Aí o que vai acontecer? Se esse gato que está obeso, né, ele começar a emagrecer, aí ele vai se intoxicar. Porque o que acontece? Quando tem essa perda do conteúdo dessas células adiposas, essas drogas vão sair para onde? Vão sair para o corpo. E ao ser liberadas, vão ter tanta quantidade que pode intoxicar a esse animal. Tá? Então, você entende, né, a gravidade quando, né, no caso, nesses pacientes que são obesos, muitas vezes os regimes terapêuticos, às vezes, são um pouco mais severos por causa de que, às vezes, a droga ela não alcança o local de ação. Por quê? Porque ela se ligou na gordura, nos tecidos adiposos. Né? E aí isso gera um problema, um acúmulo de droga no organismo. Tá? Isso não somente nos gatos, né? Também acontece nas pessoas. Onde estão distribuídos, no caso, esses fármacos? Quando ele chega no corpo, né? Agora falando de distribuição, pode estar distribuído na água corporal, pode estar distribuído na água extracelular, no plasma sanguíneo, né? Que é o maior caso onde se distribuem esse plasma sanguíneo, na gordura, como estávamos falando agora há pouco. Imagina, o diazepam, todos, geralmente, grande parte dos medicamentos que trabalham com o sistema nervoso central, se vocês observaram, eles têm uns efeitos que, assim, ganho de massa corporal. Por quê? Porque eles se fixam, o diazepam, por exemplo, né? Ele se fixa, no caso, na gordura, onde principalmente, né, na parte dos lipídios, né, no cérebro. E isso vai provocando o aumento da massa corporal nesse paciente. E não somente neles, né, também em anticonvulsivantes, pode causar ganho ou perda de peso corporal, antipsicóticos, também temos isso. Nos ossos-dentes também, né, tem alguns, o fluoreto que se fixa também, né, nesses compartimentos. Então você percebe que são muita coisa. O corpo humano está cheio de quê? De compartimentos corporais que, no caso, vão ter uma fixação, vão se ligar, além de medicamentos, outro tipo de materiais. O álcool, né? O mais comum, no caso. Por isso que ele se acumula, né? E a gente fica doidão, né? Enfim. Assim também temos outros. Só que assim, esse volume de distribuição obedece a uma hierarquia, uma ordem, no caso. E isso está regido por alguns órgãos, tá? O primeiro deles é o quê? O fígado. Deixa eu até aumentar aqui. O fígado, ou seja, um exemplo mais fácil. Todos os órgãos que têm maior débito sanguíneo, ou seja, que têm mais sangue dentro deles, são os que vão ter maior quantidade de droga indo para esse local, né? Por exemplo, o fígado é um deles. O fígado, ele vai ter um maior acúmulo porque ele também recebe muito sangue. Depois vem os rins, o cérebro, coração, gordura e outros, né, no caso. Então, todo se distribui dessa maneira. Primeiro, mais no fígado, no rim, seguindo essa ordem, tá? De distribuição do fármaco. Pessoal, vamos lá, então. Vocês estão observando a aula? Um slide inteiro só na tela de vocês? Sim. Sim. Tá. Bem, então, a gente tinha falado, então, né, dessa biodisponibilidade, no caso, o volume de distribuição. Agora, esse terceiro parâmetro é a depuração corpórea, também chamado de clearance renal. Mais que tudo, é a eliminação da droga em um tempo dado, né? É a eliminação, é o volume de sangue do qual uma droga foi eliminada por unidade de tempo, no caso, tá? Então, essa depuração corpórea não é nada mais do que uma somatória, no caso,
de quanto os órgãos se eliminam, né? No caso, fígado, rins, aquilo que estávamos falando, né? Da distribuição. E pode você achar, ou achar essa depuração, achando a taxa de eliminação da droga e a concentração sérica da droga. Só que aí é aquilo lá, né? Você tem que pegar, né, imaginemos, urina e avaliar em quanto tempo que avaliou, né? No caso, imaginemos, em uma hora você coleta essa urina vai ser coletada e vai ser avaliada se tem que a droga se ainda está lá, né? Que muitas vezes ela é eliminada assim, muitas vezes sem ter mudado nada. Então, é outra coisa importante que a gente vem falando, que na questão ambiental, que muitas vezes a gente elimina drogas, algumas, né? Não todos os 500 miligramas, obviamente, mas elimina uma parte bem pequena de droga através dos fluidos, no caso, né? Mas que tudo urina, né? E a gente avalia isso através da depuração corpórea, né? E isso porque é importante, porque com isso você avalia as dosagens, os regimes de dosagem terapêutica necessários, né? Quanto que ele está eliminando mesmo, porque às vezes pode eliminar muito, isso pode ser uma característica de quê? De má absorção e um metabolismo ruim por parte do fígado na droga, né, no caso. O que trabalha essa depuração corpórea, basicamente? Ela vai trabalhar com sistemas de captação, no qual vai ser avaliado as dosagens, e também a eliminação dessas drogas, sempre e quando não estejam saturadas. Então, isso é, quando a gente fala saturadas, é porque assim, que tenha sido dado a quantidade maior do que a dosagem permite. E isso como a gente avalia? Lembra da janela terapêutica que nós falamos ontem? Que tem concentrações, dosagens ou concentrações que na qual pode provocar até toxicidade, como pode não ter efeito nenhum. Então se trabalha dentro dessa faixa para avaliar essa depuração corpórea, quanto que está eliminando esse corpo. Se eu trabalhar mais, aí é outra coisa. Aí você não está avaliando mais depuração corpórea, senão é uma questão mais envolvida com a parte toxicológica, né? Que isso que normalmente fazem no pessoal que se intoxicou, né? Imaginemos com algum psicotrópico entorpecente, né? Para avaliar quanto que ele consumiu. Essa depuração corpórea ela pode ser influenciada por vários motivos. Primeiro, por ligação com proteínas plasmáticas. Lembra daquelas drogas que se ligam à albumina, no caso, globulinas, a proteínas plasmáticas. Então, isso pode variar muito isso. Pode até diminuir essa depuração corpórea quando tem uma ligação com proteínas corpóreas. Agora, a perfusão do órgão, lembra que a gente falou, né, agora há pouco no volume de distribuição? Imaginemos a depuração desse medicamento que vai no fígado, vai ser diferente se for no músculo. Então, a gente percebe que se uma droga que é específica imaginemos, pro fígado, desculpe, pro fígado, ele vai ter uma maior depuração, ele vai ser eliminado muito mais rápido do que se atingir o músculo. Porque do músculo tem que ir para onde? Tem que ir para o fígado. Então tem uma demora. Mesma coisa no rim também. Tá? E no cérebro nem se fala. Então na perfusão do órgão isso aumenta essa depuração corpórea. A habilidade enzimática na metabolização da droga, isso vai depender muito do órgão, do tipo de enzimas. Mas aqui já vou falando, né, no caso que no fígado, principalmente, é o principal. É o que tem, sempre o fígado vai ser o que tem maior depuração corpórea das drogas, por causa que ele tem tudo isso que estamos falando aqui. Ele tem bastante sangue, ele tem bastante enzimas, grupos, famílias de enzimas. Então ele vai depurar, vai inativar drogas muito mais rapidamente. E eficiência da excreção renal.
Aí, basicamente, está entre o rim e, no caso, o fígado, tá? Então, como você pode alterar isso, essa eliminação de drogas pelo corpo? Por essas 4 causas. Obviamente, não vai diminuir muito, se a tal ponto que possa provocar uma intoxicação daquela droga no corpo, por ficar retida no corpo. Não é a esse ponto, não, mas falando em cálculos matemáticos, ela diminui bastante, pelo menos uns 20 a 30%. Mas não é o necessário, ou não é o suficiente para quê? Não é o suficiente para provocar uma intoxicação. O tempo de vida média ou meia-vida plasmática. Ele é representado por o T e um meio, né, no caso. O que significa esse tempo de vida média? Tem vários significados o tempo de vida média. Se você vê nos casos, nos medicamentos, né, e até nos livros, né, eles colocam umas vezes como o tempo de vida média ruim e outras vezes é bom. Isso vai depender por quê, a gente vai falar. Primeiro, um termo necessário para que a quantidade total da droga no organismo diminua a 50%. Ou seja, cada certo tempo, a droga vai diminuindo 50% da sua quantidade total, tá? E que nos ajuda isso? Nos dá uma estimativa da duração dos efeitos da droga no organismo. Só por isso que acabei de falar para vocês, vocês pensariam, mas gente, se vai me dar uma estimativa da duração dos efeitos da droga, para mim seria bom que essa droga ficasse muito tempo. E aí vocês estão corretos, é bom que fique muito tempo, se você tem um maior tempo de efeitos do medicamento. Então você não precisaria tomar a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 12 horas. Você tomaria uma e que pode durar 3 dias, 10 dias, dependendo do tempo de vida média, 60 horas, né? Então, só que aí também tem outro problema, no caso, porque entre mais tempo fica no organismo, ela não vai ser eliminada, isso pode também gerar um problema efeitos adversos, no caso. Então, o tempo de vida média, ele vai depender do quê? Da depuração corpórea, tá? Ela vai depender disso. Já que lembra que a gente falou, a depuração corpórea a quantidade, o volume total da droga eliminada em um tempo, numa quantidade de tempo. Então, você imagina, se uma droga tem um tempo de vida média altíssimo, imaginemos umas 60 horas, quanto você acha? Pensa aí comigo, quanto você acha que a depuração corpórea seria? Seria maior ou menor? O que vocês acham? Pensa aí uns 5 segundos. Então, se alguém, para quem pensou que a depuração corpórea ela aumentaria, no caso, aí está mal, porque não pode aumentar. Se você tem uma droga que fica muito tempo no corpo e ela vai demorar para ter depuração corpórea. Então, ela vai ser diretamente proporcional. Agora, se tem um tempo de vida média curto, a depuração corpórea vai ser rápida e o volume vai ser muito mais rápido do que se for o tempo de vida média grande, né, no caso, muito extenso. Que drogas tem essas? Geralmente as drogas que atingem o sistema nervoso central, elas têm um tempo de vida média alto. Os benzodiazepínicos, diazepam, alprazolam, clonazepam, lorazepam, oxazepam e assim todos, bromazepam, todos eles são os que duram, tem muito tempo de vida média no corpo. Tem muitos uns que duram, né, mais de 3 dias. O que aconteceu? Você está me escutando aí? Beleza. Sim. Tá. E como a gente consegue achar o tempo de vida média? O tempo de vida média é através dessa fórmula.
no caso, né, aqui o número, aqui a constante de Avogadro, vezes o volume de distribuição partido a depuração corpórea. Com isso, a gente consegue saber o tempo de vida média, né? Doenças podem alterar também a depuração corpórea e o volume de distribuição. Isso com certeza afeta. Tá? Portanto, o tempo de vida média é um indicador incerto da eliminação. Então, a gente não tem muita certeza, porque no final são valores estimativos, né? Como a gente tinha falado bem no início. Nos podem dar um valor hipotético, muitas vezes. Outra coisa importante, né, que alguns compostos podem apresentar depuração corpórea similar, porém tem um tempo de vida média, são diferentes. Um exemplo, a ampicilina, né, antibiótico, família das penicilinas, e a digoxina, né, que é usado ainda, né, um composto digitálico, né, para arritmia, elas têm uma depuração corpórea igual. Porém, seus volumes de distribuição têm diferenças significativas. Tanto que da ampicilina, ela tem um tempo de vida média de 48 horas. 48 minutos. E, no caso, a digoxina, ela tem 1,668 minutos. Então, você percebe que é muita diferença no tempo de vida média. Mas por que isso se dá? Por aquilo que a gente falou agora no slide anterior também, doenças. Dependendo do tipo de doença, ela modifica também o tempo de vida média dessa droga. Ah, mas isso vai alterar o efeito? Não, não altera o efeito. Mas a gente não pode estabelecer padrões nos medicamentos muitas vezes. Em grupos farmacológicos até que dá, tipo benzodiazepínicos, beleza. Mas tipo, eu pego uma droga com outra, de outra classe farmacológica, a gente não pode avaliar que os tempos de vida média vão ser parecidos, nunca. Tá? Então, o tempo de vida média, por isso, ele não é um bom indicador da eliminação de drogas. Para que é bom, então, esse tempo de vida média? Útil para determinar o tempo requerido para alcançar concentrações da droga em equilíbrio dinâmico, no caso. Observem como ele, normalmente, ele vai, no caso, diminuindo, né? Você observa, inicia com 100%, no caso que aí depois passa uma hora, né? Aí vai para 50% da droga que está sendo absorvida. Em compensação, a droga eliminada vai aumentando. Depois de 6 horas, quanto que ficou? Isso aqui vai decrescendo, né, no caso, até chegar com 3,12%, né? Então, aí vem a troca ou a renovação da dosagem. Isso é estabelecido em cada droga. Imaginemos se quiser um antihistamínico, né, que vai de 4 a 6 horas. Aí, então, depois da sexta, entre a quinta e a sexta, você já toma a próxima medicação. E aí, novamente, você não pode, por isso que eu falo, muitas vezes as pessoas falam, eu não tomei meu medicamento, eu atrasei uma meia hora. Será que posso tomar agora? Pode, com certeza. Agora, você deixar até daqui a 6 horas, o teu corpo vai ficar sem nada, sem nenhum tipo de droga que sobrou. Agora, se você demorar meia hora, uma hora, até 2 horas, o corpo ainda tem um pouquinho, né? E aí você toma a próxima droga e normalmente segue o processo, né? O efeito vai continuar no caso. Agora, se for um antibiótico, nossa, aí é outra coisa também, né? Principalmente antidepressivos que a gente estava falando. Em antidepressivos é uma coisa assim, bastante diferente. Para aqueles, né, que já ouviram falar, né, antidepressivos, demora para alcançar o efeito. Mas você está tomando certinho, nossa, e demora muito tempo. Demora né, até 2 semanas para alcançar o efeito terapêutico, o efeito clínico que se quer, né, com o antidepressivo para a depressão.
Ah, então para que tomo? Porque ela vai melhorando outros sintomas, né, da depressão. E tudo isso está envolvido com o quê? Com o tempo de vida média desse fármaco. Por isso que ele tem que continuar no corpo, senão não exerce o efeito. Aqui eu coloco um exemplo no qual a gente está falando, né? Imaginemos com uma droga, né? Que ela é 200 miligramas. Então ela ela vai diminuindo. Você vai observando que vai chegar depois de 9 horas, vai ter quanto? 0,4 miligramas. Então, por isso que, né, você toma as dosagens, isso vai depender muito do medicamento e de até quando o corpo vai exercer. Será que esse com 0,4 miligramas eu ainda tenho um efeito sobre, imaginemos, sobre uma bactéria? Não, não tenho. Então vamos para a próxima. 0,8. Estou começando a ter um efeito, mas ainda não é o desejado. 1,6. Ah, tem efeito. Então, com isso, a gente avalia que nas primeiras 7 horas, você tem um efeito terapêutico. Depois disso, se você não tomar a próxima dose, aí vai caindo. Até chegar a 0, que vai ser em quanto? Em 9 horas. Por isso que a gente fala, se você esqueceu de tomar um medicamento, meia hora, 1 hora, toma logo. Para evitar, para deixar esse organismo com o uso do fármaco, do medicamento. Porque vai ser pior se você esperar até daqui a 8 horas. Aí sim, esquece. Por isso, esses padrões, né, no caso, a gente fala, está falando teoricamente, obviamente, mas tudo isso é bastante assim, a gente utiliza fórmulas, cálculos para identificar isso, né, no caso. Mas esse não é nosso objetivo, né, no caso a gente está só entendendo como isso vai intervir, no caso, no conhecimento dos medicamentos, tá? Que a gente está aprendendo aqui. E pronto, gente, seria então nossa aulinha de hoje.